Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo joinha? Vamos lá seguir aqui com os nossos recursos criminais, dando sequência aqui à nossa atividade prática, que na verdade está sendo de forma virtual, mas é isso mesmo, por conta da crise da pandemia, e a gente segue com essa adaptação para a gente conseguir concluir nossa ementa. Pessoal, eu vou tratar com vocês agora a partir dessa aula de recursos. Falaremos aqui de recurso distrito, agravo, execução e apelação, são os três principais recursos. Essas peças são as peças que eu reputo com maior incidência em concursos, e inclusive da OAB. Apelação, memoriais que a gente viu, habeas corpus, mas principalmente apelação, memoriais e agravo em execução. São peças aí corriqueiras, tem que ser realmente dispensado uma atenção especial a elas. E a gente fala desses três aí, temos aí já as outras três peças que a gente falou, memoriais e as demais. Talvez aí a gente feche o ciclo, então a gente combina algo mais com vocês, para a gente concluir aí, se for o caso, a nossa emenda. Mas antes de falar aqui especificamente dos recursos, eu queria um pouquinho, só uma introduçãozinha a respeito da teoria geral dos recursos. Esse termo até é um tanto quanto criticado, alguns doutrinadores falam que se é teoria já é geral, então fica redundante, mas por questões didáticas eu até prefiro realmente pronunciar dessa forma, teoria geral dos recursos e depois recursos em espécies. E isso, pessoal, essa introdução para estabelecer que todo recurso, quando ele é interposto, ele passa por um crivo, ele passa por um juízo de admissibilidade. E aí, esse juízo de admissibilidade é feito tanto no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, quanto na segunda instância pelo tribunal. E com relação aos recursos extraordinários, tanto é feito no Tribunal de Justiça como nos tribunais superiores. Esse juízo de admissibilidade, pessoal, é a verificação da presença dos requisitos formais do recurso. Ali analisa-se se os recursos preencheram os seus requisitos no aspecto formal. Num aspecto formal. Por exemplo, analisa se o recurso é tempestivo, o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a adequação. Esses requisitos formais que devem estar presentes e alguns deles ausentes, né? Por exemplo, não pode estar aí presente o fato impeditivo do recurso, como, por exemplo, a desistência. Enfim, realiza-se esse juízo de admissibilidade para que se possa conhecer do recurso. E aí eu já vou fazer a diferenciação entre conhecimento e não conhecimento, porque é tudo muito simples. Se o recurso preenche os seus requisitos formais, ele é conhecido. Se não, o tribunal ou o juiz de direito deixa de conhecer do recurso. Aliás, melhor, o tribunal deixa de conhecer do recurso. Então, assim, o recurso é conhecido quando ele preenche os seus requisitos formais e não conhecido quando deixa de estar presente esses requisitos. Por exemplo, um recurso que é intempestivo, ele não vai ser conhecido, não chega nem a ser analisado pela Câmara, pelo órgão colegiado. O relator mesmo, ali designado, ele passa ele rejeita o conhecimento do recurso e determina o retorno dos autos à primeira instância, ok? E preenchidos os requisitos, o recurso passa a ser conhecido. E após isso, preenchidos os requisitos, o recurso é conhecido. Conhecido, ele vai ter uma análise, vai sofrer uma análise, um juízo de mérito. Aí o juízo de mérito, pessoal, é que por meio dele se analisa os aspectos materiais, os requisitos materiais dos recursos. Terceiro, o que é isso? É analisar se o recurso, se a alegação contida no recurso procede ou não. Aí é que vem a hipótese de provimento ou não provimento. Se o tribunal acatar, ainda que por maioria, as alegações contidas no recurso, o recurso vai ser provido. Se não, o recurso vai ser não provido. É tudo muito simples. Então, resumindo, o recurso tem que preencher seus requisitos formais. Preenchidos os requisitos, ele é conhecido. Simplesmente o relator diz, conheço do recurso por estar presente os requisitos, tal, tal, tal,
designe-se pauta para julgamento do presente recurso, seja lá qual for, e aí o julgamento vai ser realizado por uma Câmara, por uma turma, por um órgão colegiado. Conhecido o recurso, preenchido os requisitos, ele vai ser conhecido. Conhecido, aí analisa-se se a parte recorrente tem razão ou não. Se tiver razão, for acatada a sua alegação, o recurso será provido. Caso contrário, será não provido. Tudo muito simples, eu queria fazer essa introdução com vocês aí a respeito da teoria geral dos recursos e com relação aos recursos em espécie, já adentrando aqui em recurso em sentido estrito, para a gente esclarecer alguns pontos sobre ele, que na verdade também é muito simples. Pessoal, primeira coisa, a identificação da peça. Atente para o seguinte, o recurso em sentido estrito, ele é interposto contra decisão interlocutória, ali do rol previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Esse rol, inclusive, sob entendimento da maioria absoluta, é um rol taxativo e, repetindo, o recurso em sentido estrito, chamado rese, ele é interposto de decisão interlocutória proferida no processo penal. Suas hipóteses de cabimento estão no artigo 581 do Código de Processo Penal. O rol é taxativo e, lembrando que boa parte dessas hipóteses ali previstas no artigo 581 encontram-se hoje revogadas tacitamente pela Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Lá em 84, boa parte dessas decisões foi transferida para o juízo da execução penal. A competência foi removida, digamos assim, né, para o juízo da execução penal. Por isso que, do artigo 581, vários dispositivos encontram-se revogados tacitamente. A gente vai falar também de agravo à execução na sequência, eu vou detalhar melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí vocês realmente têm que prestar atenção no 581. No início aqui, alguns pontos interessantes. Eu quero me referir aqui a dois pontos. Primeiro, lá no rol do artigo 581, muitas hipóteses de recorrer ou de interpor recurso em distrito são hipóteses da acusação. São hipóteses da acusação e não da defesa. Então, pessoal, observem aqui, eu vou até preferir vir aqui na redação do 581 para melhor esclarecer para vocês. Artigo 581 do recurso em sentido estrito. Está ele previsto aqui no 581. Aqui as hipóteses de cabimento. E o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse primeiro momento, com relação à hipótese do inciso 1. Percebam, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Isso aqui, mais à frente eu explico melhor quando a gente dá a apelação. Mas o que se deve focar é que recurso em sentido estrito é cabível em face de decisão interlocutória. 581, inciso 1º, que não receber a denúncia ou queixa. Só um adendozinho. Essa decisão aqui, na verdade, que fala decisão, mas o Supremo entende que é um despacho de mero expediente. Mas desse despacho ou dessa decisão, que não receber a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito, a ser interposto no prazo de 5 dias, eu vou falar depois sobre o prazo, interposto aí pela acusação. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal, que esse recurso tem que ser interposto pela acusação porque a queixa ou a denúncia foi rejeitada e o detalhe, ainda não foi formada a relação jurídica processual. Aqui o réu não foi citado, nem sequer intimado. Ele não sabe que está sendo processado. Mas o Supremo Tribunal Federal construiu um entendimento e fixou, inclusive, em súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, que nessa hipótese o acusado tem que ser intimado para apresentar a esse recurso as suas contrarrazões. Percebam, e observem onde eu quero chegar. O MP, por exemplo, ofereceu denúncia, o juiz, por entender estar ausentes os requisitos e por algum outro motivo, rejeitou a denúncia. Da rejeição dessa denúncia, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, parágrafo 1º. Interposto esse recurso, o juiz tem que determinar a intimação do acusado para ele apresentar suas contrarrazões, mesmo não havendo a formação da relação jurídica processual. O processo aí não foi formado ainda. Observem, mas sob pena de nulidade absoluta, o Supremo entende que o acusado tem que ser intimado para apresentar suas contrarrazões.
súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Mas entendendo por que isso? Está falando isso por quê? Porque vejam bem, se acontecer uma situação dessa, por exemplo, na OAB, fiquem atentos a esse aspecto. Na OAB, se ou eventualmente até um concurso para defensor público, se for essa situação, provavelmente muita gente vai escorregar, porque com certeza eles vão dizer lá na questão que você, na condição de advogado, defensor público, construa a peça adequada ao caso concreto, lembrando que, em outras palavras, lembrando que o acusado ainda não foi citado. O que vai ter de gente impetrando o HC vai ser terrível. E muita gente, com certeza, se passaria aí e impetraria um HC, exatamente por conta dessa frasezinha maldosa de não ter havido a citação. Pessoal, não é HC aí. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O Supremo, exatamente sob penalidade, determina a intimação do acusado para ele apresentar suas contrarrazões. E a peça é exatamente essa. Contrarrazões a recurso em sentido estrito. Ah, mas ele não foi citado. Não foi. Tudo bem, não tem processo. Mas a peça é contrarrazões. A intimação, citação não. A intimação é para apresentar as contrarrazões. Não houve citação ainda. Não houve relação processual. Isso realmente gera uma confusão. Realmente pode deixar o acusado, perdão, o candidato ou o aluno em dúvida. Mas a peça não é habeas corpus. Aí é exatamente contrarrazões a recurso de apelação com base na súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, porque o acusado, quando houver rejeição da peça acusatória e o MP interpor recurso em sentido estrito ou querelante, ele deve ser intimado para apresentar as suas contrarrazões. Nessa situação, atentem, aí a peça é contrarrazões a recurso em sentido estrito e não habeas corpus. Que a gente pensa muito e acha que o habeas corpus supre qualquer hipótese e não é bem assim, ok? Além disso, sobre o recurso em sentido estrito, o que eu quero dizer é que na sua interposição, pessoal, há o efeito regressivo, o recurso em sentido estrito possui efeito regressivo, e esse efeito regressivo permite que o juiz exerça juízo de retratação quando ele for receber ou quando ele for fazer o juízo de admissibilidade do recurso em sentido estrito. Percebam, explicando melhor, por conta do princípio do efeito regressivo, melhor dizendo, o recurso em sentido estrito possui a possibilidade do juízo exercer a sua retratação e voltar atrás, simplesmente voltar atrás, ok? Então, nunca esquecer disso, nunca esquecer desse detalhe, porque é uma peça que você tem que, eu vou mostrar aqui no modelozinho que eu elaborei, tem que ser pedido o exercício do juízo de retratação, porque com certeza isso vai constar na pontuação do seu concurso, na pontuação da sua prova na OAB, na pontuação da nossa prova aqui, se for o caso. Tem que haver o pedido de juízo de retratação para que o juiz possa, assim, eventualmente ou não. Esse juízo de retratação, inclusive, está lá no artigo 589 do Código de Processo Penal. O juiz tem a obrigação de se manifestar sobre a retratação, não. Mas o candidato, o aluno, tem que pedir, porque aí ele vai demonstrar o conhecimento, vai demonstrar a sua atenção, vai demonstrar que está atento a esse quesito, a esse detalhe, a esse aspecto que é realmente relevante, principalmente em concurso. Ok? Artigo 589 do Código de Processo Penal. Pessoal, agora, especificamente com relação ao recurso em sentido estrito, muito provavelmente, se essa for a peça de um concurso ou de uma prova da OAB, inevitavelmente esse recurso vai ser com relação a uma decisão de pronúncia que é proferida no rito do Tribunal do Júri. Por que eu falo isso? Porque é a lógica jurídica mais concetânea com a construção dessa peça. Inclusive, já houve essa cobrança em concurso da Defensoria Pública. Já vi questões práticas nesse sentido. Então, mas muito provavelmente será essa peça. E eu aqui até peço permissão a vocês para me ater a essa possibilidade, porque fica mais direcionado e específico nesse sentido, porque realmente a probabilidade é alta, se a peça for recurso em sentido estrito, de ser cobrada com relação a um caso referente ao Tribunal do Júri, mais precisamente referente a uma decisão de pronúncia
que é proferida na primeira fase do júri. Então, pessoal, há juízo de retratação, como eu disse, obviamente, há os juízos de retratação, e se for realmente essa peça, o que é que você deve fazer? Você vai alegar, vai fazer o endereçamento, o juiz é o juiz do tribunal do júri, no endereçamento você vai constar, e com relação a essa peça de recurso interdistrito, combatendo aí a decisão de pronúncia. O endereçamento para o juiz do tribunal do júri, fulano de tal, devidamente qualificado, vem para o seu advogado, interpor recurso interdistrito contra a decisão de folhas tais, e você vai poder alegar aí as preliminares, faz a narração dos fatos, eu vou mostrar logo como a gente fez um modelinho aqui, preliminares e do direito. Pessoal, as preliminares, vejam bem, você vai, no caso, combater aí as preliminares que a gente inclusive já discutiu nos próprios memoriais, se houver alguma preliminar nesse sentido, foi dito lá. E no mérito, vejam bem, que no mérito você tem que combater aí e sustentar a possibilidade de impronúncia do acusado ou eventual desclassificação própria ou imprópria. A imprópria é aquela que só especificando que você pede a desclassificação para um crime de competência do tribunal do júri, mas que seja menos grave. E, pessoal, sustentar, inclusive, que não há substrato, não há indício de autoria e prova da materialidade para que o réu seja pronunciado. Isso no mérito. Agora, aproveitando aqui e voltando, com relação às contrarrazões que eu falei agora há pouco no recurso interdistrito, quando interposto de decisão de rejeição da peça acusatória. Observa, lógico que você vai poder... a estrutura do recurso é a mesma, eu vou mostrar aqui vocês. Endereçamento, qualificação, preliminares. No preliminar desse recurso, que na verdade você não vai fazer recurso, você vai fazer contrarrazões de recurso. Você deve sustentar que o recurso, a decisão é realmente justa, tem que sustentar isso, inclusive em preliminar, os requisitos de admissibilidade do recurso, mesmo ali se referindo, ou se atendo ao que foi dito nos memoriais, porque há uma serventia muito grande aí da peça de alegações finais. E no mérito dessas contrarrazões, sustentar a decisão do juiz que rejeitou a peça acusatória. No júri, aqui é que é um pouco diferente. Vou até voltando aqui ao material para vocês tentar uma fixação melhor. Vejam bem o que seria aqui no júri a nível de construção da peça do recurso interdistrito. Observem aqui, pessoal. O que é que se deve impugnar aqui? A decisão de pronúncia e buscando a impronúncia e o fundamento, que é muito importante, artigo 414 do Código de Processo Penal, tem que acertar o fundamento, pessoal, isso é muito importante. E nesse recurso vai buscar-se no mérito, a impronúncia, a desclassificação, própria ou imprópria, ou a absolvição sumária. Caso o acusado esteja preso, aí você pede a expedição de alvará de soltura. Isso é muito importante. Esse detalhe é realmente criterioso e demonstra conhecimento do candidato. E a nível de pedidos subsidiários, e sempre vai ter pedidos subsidiários, é importante você tentar derrubar qualificadoras, causas de aumento de pena, se requerer que recorra em liberdade, se requerer a aplicação de uma causa de diminuição de pena. Isso tudo é muito importante mesmo. E a nível de preliminar, os requisitos de admissibilidade do recurso. Veja bem, vocês têm que atentar a esses requisitos para que o recurso seja conhecido, como eu falei na introdução. A nível de modelo, pessoal, desse recurso, perdão, aqui apareceu, observem aqui como seria mais ou menos o modelo da peça. São duas peças, o recurso em sentido estrito, voltando aqui rapidinho, são duas peças, tanto ele quanto a apelação, e o agravo em execução vão ter que ser construídas duas peças, uma de interposição, eu vou mostrar a vocês, e outra de razões. No recurso em sentido estrito, no agravo em execução e no recurso de apelação, constrói-se duas peças.
Primeira peça no recurso antidistrito, prazo de 5 dias para se interpor. E detalhe, viu, pessoal? Para interpor recurso, a gente já disse isso em sala de aula, eu volto a lembrar, o acusado tem capacidade postulatória autônoma. Basta dizer que quer recorrer, que aí vai ser certificado pelo oficial que o acusado tem interesse em recorrer, ali já está interposto o recurso. Exatamente porque ali ele tem, nessa situação, o acusado tem capacidade autônoma de postulação. Ok? Então, assim, voltando, duas peças no recurso antidistrito. Uma para interposição no prazo de 5 dias e outra para razões recursais no prazo de 2 dias. O detalhe que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nesse aspecto. Se for OAB ou concurso, lógico que você vai ter que apresentar a interposição e as razões concomitantemente, porque você não vai pedir fazer a interposição e esperar que seja intimado para depois, no prazo de 2 dias, você apresentar as razões. Aí, babau, já era para você. Então, na prática, assim, no prazo de 5 dias, você interpõe o recurso antidistrito, uma petiçãozinha só, muito simples, e depois você espera ser intimado como advogado para apresentar as razões recursais no prazo de 2 dias. Na vida prática. No concurso, você, obviamente, vai interpor e apresentar as razões, ambas conjuntamente, no prazo de 5 dias. Não tem que esperar ser intimado para apresentar as razões. Por quê? Porque você vai ser eliminado, parceiro. Aí o examinador vai te cortar. Exatamente porque é que ele quer ver, além da interposição, as suas razões, o seu conhecimento técnico ali. E não tem como esperar ser intimado para, obviamente, apresentar as razões. Então, assim, mais ou menos assim, a nível de peça, a nível de modelo prático, pessoal. Deixa eu achar aqui. Eu bolei um modelozinho aqui, ficou mais ou menos nesse sentido. Recurso em sentido estrito contra a decisão de qualquer rito. Qualquer rito que não seja aí o júri. O júri muda um pouquinho. É preciso, inclusive, ficar atento à fundamentação. A petição de interposição tem que ser em 5 dias, como eu falei, na prática. E aí você vai, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Petrolina, por exemplo, autos número tal, bota o número do processo, do autos, na verdade, tem que colocar autos. Mévio de tal, né, sempre o mévio, já devidamente qualificado nos autos, por conduta do seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência e resignado condição de folhas tais, interpor recurso antidistrito nos termos do artigo 581, inciso 4, por exemplo, do Código de Processo Penal. O que é que você tem que constar, obrigatoriamente? Nessa petição de interposição, ainda assim, pugna a Vossa Excelência que digne-se em receber o presente recurso e, depois de ouvir o ilustre representante do Ministério Público, exerça o devido juízo de retratação nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Em sendo mantida a decisão, que sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para seu julgamento. Botei Pernambuco a título de exemplo. Pessoal, local e data, nesses termos pré-deferimento, local e data, aqui no prazo de 5 dias, a interposição, advogado ou promotor, porque o MP também pode apresentar esse recurso. Então, assim, essa é a petição de interposição. Se for no concurso, 5 dias, e você vai ter que datar no último dia. O prazo no processo penal é contado em dias corridos, e não em dias úteis. Se o último dia for um dia feriado ou domingo, prorroga-se para o próximo dia útil subsequente. E aqui você já vai com as razões também recursais no concurso ou na OAB, ok? Essa é a petição de interposição. A petição de razões, que deve ser interposta no prazo de 2 dias, você constrói da seguinte forma, um modelo muito simples aqui, mas para estruturar e demonstrar a você um caminho, digamos assim. Razões de recurso antidistrito, autos número tal, egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara, que é que vai julgar, é mérito dos julgadores, isso é forma de tratamento, é praxe, tem que ter, douto relator. Trata-se de recurso antidistrito contra a decisão de pronúncia que imputou ao réu o crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal. E aí vai, por exemplo, né? Aqui é título de exemplo dos fatos, você narra os fatos que estão sendo analisados no processo do direito. No direito você vem com as preliminares, que a gente já discutiu, qualquer que se encaixe aí no caso concreto, e do mérito. No mérito aqui é que eu quero chamar a atenção. Aqui é um diferencial, porque no mérito desse recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de pronúncia, você tem que brigar pela impronúncia, está lá do artigo 414 do Código de Processo Penal, ou decotar a qualificadora ou causa de aumento de pena, combater ela, tentar derrubar. Isso é que deve ter no mérito do recurso de distrito de decisão de pronúncia. Então, pessoal, outra coisa, no pedido, pessoal, jamais pedir a absolvição. Porque quem absolve é o júri. Não
peça absolvição nesse recurso, porque o tribunal não absolve. Quem absolve é o corpo de jurado. O tribunal anula a decisão, cassa a decisão, retorna os autos para o juiz de primeiro grau, designa-se um novo júri com novos integrantes e realiza-se uma nova sessão plenária. Portanto, não peça absolvição. Ok? Voltando aqui para reforçar com vocês a coisa de que, no final, local e data, no prazo de 2 dias, essa é a petição de razões recursais. Lembrando, mais uma vez, aqui sendo insistente para chamar a atenção de que num recurso, num concurso ou na OAB, você apresenta a interposição, que tem um prazo de 5 dias, juntamente com as razões. Esse prazo de 2 dias fica esquecido. Babau, porque o examinador vai querer ver todas as razões recursais, sob pena aí de tu ser eliminado do concurso. Ok? Pessoal, esses são os principais aí, pontos do recurso em sentido estrito, com esses modelinhos que a gente viu. Lembrando, prazo de 5 dias para razões, 2 dias para 5 dias para interposição, 2 dias para razões. O juiz é o mesmo juiz do tribunal do júri, com relação ao recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia. Se não for o tribunal do júri, o juiz da causa. O juiz já vai estar lá no processo. O endereçamento é direto para ele. Não esqueçam de pedir o juízo de retratação, apontando o artigo 589 como fundamento. E fundamento do juiz de retratação. Fundamento do recurso, artigo 581, aí a depender da hipótese, analisar o caso concreto. Ok? Dos fatos preliminares, aquelas que a gente já viu em memoriais, isso serve também. E do mérito. No mérito, se for contra júri, em pronúncia e desclassificação ou derrubar a qualificadora, causa de aumento de pena, não pedir absolvição. Não pedir absolvição. Porque quem absolve é o corpo de jurado. Aí você vai estar errando. Ok? Na sequência aqui, a gente já puxa para a agravo em execução, que é extremamente similar ao recurso em sentido estrito. Vou explicar por quê. Primeira coisa, pessoal. Agravo em execução está previsto no artigo 197 da Lei da Execução Penal. Artigo 197, me permitam aqui, eu vou até lá com vocês. 197 do Código de Processo. Aliás, 197 da Lei de Execução Penal. Lei 7.210 de 1984. Deixa eu chegar aqui a ela e vou abrir a redação para vocês para falar um pouquinho dele, porque ele aqui se aplica muito o que está no recurso em sentido estrito. Então, assim, vejam aqui o que é que diz o artigo 197. Espera aí que eu tô me perdendo aqui, mas vou me encontrar. Ok? Ok, vamos aqui. Recurso em sentido estrito. Meu Deus do céu, perdão, pessoal, por essa confusão que eu estou fazendo aqui. Vamos ver aqui se agora vai. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. O recurso não tem efeito suspensivo. Perceberam? Artigo 97 é a previsão legal do recurso em sentido estrito, perdão, do agravo em execução. Esse recurso é interposto em face de decisão do juízo da execução penal. O acusado já foi condenado, já transitou julgado, ele está cumprindo pena. E o prazo é de 5 dias. Está sendo... Onde é que está esse prazo? Aí nós vamos lá na súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Vou voltar lá com vocês. Voltar não. Vou lá com vocês. Porque, vejam bem, súmula 700. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Pessoal, está na súmula porque não está na lei. E por que esse prazo de 5 dias? Porque se aplica ao agravo em execução todo o procedimento do recurso em sentido estrito. Por que do recurso em sentido estrito? Porque muitas das decisões do artigo 581, lá prevista, que estão tacitamente revogadas, trata-se de decisão proferida na execução penal. Só que essas decisões hoje são atacadas mediante agravo da execução previsto no artigo 197 da Lei da Execução Penal. Daí, por construção jurisprudencial, adotou-se, com relação ao agravo em execução, o rito, o procedimento do recurso em sentido estrito. Então, o agravo em execução também deve ser interposto no prazo de 5 dias e tem que ter esse fundamento, pessoal. Tem que indicar, porque aí o examinador vai perceber o seu conhecimento. Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter isso aí, tem que ter essa indicação. Ok? E aí, o que é que acontece? Prazo de 5 dias para interpor, 2 dias para razões recursais, mas é aquela mesma sistemática que eu falei com relação ao RES. Se for prova da OAB, prova de concurso, apresenta a interposição juntamente com as razões recursais, porque não vai se poder depois se intimar para apresentar as razões. Ou seja, você está fora do concurso.
Então, há também o efeito regressivo, portanto, tem que ser pedido o juízo de retratação, com base no artigo 589 do Código de Processo Penal. Isso também é interessante, porque você vai pontuar. E a tramitação do agravo em execução é exatamente idêntica à do recurso em sentido estrito. Para reforçar, para finalizar, é exatamente idêntica à tramitação do recurso em sentido estrito com relação ao recurso em agravo em execução. Pessoal, o detalhezinho do agravo em execução é que você tem que indicar. Às vezes você pode interpor por instrumento. Aliás, ele é interposto por instrumento. Aí você tem que indicar as peças que você deseja que o tribunal analise. Dê uma olhadinha aqui no agravo em execução. Isso é muito importante e define a análise do recurso interposto. Coloca uma observação que deve ser bastante estudada e analisada por vocês, porque isso é importante. Vejam bem, tem que indicar as peças dos autos para formar o instrumento que vai ser enviado ao tribunal, que é uma petição, o instrumento é essa petição, mais cópias de alguns documentos que devem constar, que devem acompanhar essa petição do recurso. O pedido de progressão, se for o caso, por exemplo, pediu progressão, o juiz negou, agrava a execução. Você tem que juntar esse pedido de progressão, a manifestação do Ministério Público, que o juiz ouve ele antes de decidir, a decisão agravada que negou a progressão e a certidão de publicação dessa decisão. Essas peças documentais são obrigatórias para análise do recurso de agravo em execução. Com essas peças, juntamente com a petição, forma-se o instrumento e aí vai ser enviado o agravo para o tribunal, ok? Prazo de 5 dias para interpor, 2 dias para razões. Tem que ser pedido juízo de retratação, artigo 589. Tem que fazer a formação do instrumento, tecendo como instrumento, petição do recurso de agravo em execução, mais dos documentos necessários, aí a depender, lógico, da decisão que foi proferida pelo juiz, ok? Voltando aqui agora ao modelinho que a gente fez, como seria mais ou menos um recurso em sentido estrito, a nível de construção de peça, mais ou menos assim, pessoal. E hoje eu estou desastrado aqui na condução. Modelinho mais ou menos assim. Agravo em execução, haverá 2 peças, uma de interposição e outra das razões. A petição de interposição deve ser apresentada em 5 dias. Percebam, o juiz é o juiz da execução penal, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da execução penal da comarca de Petrolina, autos número tal, você tem que constar o número aí do processo, dos autos, né? MEV de tal, já qualificado nos autos, por conduta do advogado, vem a presença de Vossa Excelência interpor agravo em execução com base no artigo 197 da Lei 7.210, cumulado com o artigo 582, 586, 589, todos do Código de Processo Penal, estão previstos ali o recurso em sentido estrito, e, por aplicar-se subsidiariamente esse procedimento, tem que constar esse fundamento, e súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Esses fundamentos, pessoal, têm que constar na interposição, porque são os fundamentos do agravo em execução. E aí, na sequência, você tem que colocar do instrumento. Para a formação do instrumento, segue cópias das seguintes peças. E aí, nominar essas peças. Tem que colocar isso aí. Na sequência, pugne a Vossa Excelência, que digne-se em receber o presente recurso, e depois de ouvir o ilustre representante do Ministério Público, exerce o juízo de retratação com base no artigo 589, em sendo mantida a decisão, que sejam os autos remetidos ao agravo do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para seu julgamento. Julgamento do agravo em execução. Nesses termos, para deferimento, local e data, 5 dias é o prazo, 2 dias para razões e advogado. Isso aí é a petição de interposição. As razões meritórias, você vai analisar. Você também apresenta no prazo de 2 dias, também não, é no prazo de 2 dias. Razões de agravo em execução, autos número, mesma coisa do recurso interdistrito. Egrégio Tribunal de Justiça, colenda da Câmara, emérito dos julgadores, doutor relator, trata-se de recurso de agravo em execução, contradição de folhas tais, que negou ao acusado a sua necessária e justa progressão de regime, pode ser uma outra situação, obviamente, e aí dos fatos, do direito preliminarmente, as preliminares que a gente viu, no mérito e os pedidos. O mérito, obviamente, vai sustentar que ele tem direito à progressão de regime, no caso, e pedir para que o tribunal casse a decisão e progrida, autorize a progressão de regime. Nesse caso aqui das razões, local e data com 2 dias, se for em peças separadas, lembrando que no concurso as razões vão juntas com a interposição, e aí você arremata o recurso, finaliza seu recurso
sem maiores dificuldades. Ok, pessoal? Esses dois recursos aí, tratando aí do recurso interdistrito e do agravo em execução. E a gente aí aproveita aí o embalo para a gente falar aqui um pouco de apelação criminal também no processo penal, inclusive mostrando também alguns modelos para vocês, por ser mais útil. Pessoal, detalhezinho aqui é o seguinte, com relação à apelação criminal. A apelação, na verdade, é um recurso subsidiário. Por que subsidiário, Tessiano? Porque a parte só vai poder interpor a apelação se não for cabível o recurso sentido distrito lá das hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal. Ok? Então, repetindo, o recurso de apelação é um recurso subsidiário. Só deve ser interposto se não for cabível o recurso sentido estrito. Aí percebo aqui, existe uma diferençazinha com relação à apelação interposta com relação ao procedimento comum ordinário e a apelação interposta com relação ao procedimento do júri. A gente vai fazer aqui essas diferenciações. O prazo da apelação para interposição é de 8 dias, 5 dias para interpor, 5 dias para interposição, 8 dias para a apresentação das razões. Pessoal, vou repetir mais uma vez. Se a sua peça prática no concurso, na OAB, for uma apelação, apresente a interposição juntamente com as alegações. Não espere ser intimado para apresentar as razões depois, senão você vai ser eliminado. Na prática, apela-se num prazo de 5 dias para interpor e depois da intimação, 8 dias corridos para apresentar suas razões recursais, ok? Existe também a apelação supletiva, que é aquela apelação apresentada pelo assistente de acusação. E eu quero chamar a atenção a vocês porque existe aí uma diferençazinha de prazo. Porque se o assistente de acusação já estiver habilitado nos autos, ele tem direito a apresentar também a apelação depois de transcorrer o prazo do Ministério Público. Se o assistente estiver habilitado, ele tem um prazo de 5 dias para apresentar sua apelação. E se não estiver habilitado, prazo de 15 dias, para apresentar as suas razões, seu recurso de apelação. Primeiro ele pede habilitação, deferida a habilitação do assistente de acusação, 15 dias para apresentar a apelação. Essa é a chamada apelação supletiva, que é apresentada pelo assistente de acusação. Pessoal, ainda com relação à apelação, percebam, o recurso, o recurso deve ser interposto no prazo de 5 dias, as razões recursais no prazo de 8, só que o artigo 600, parágrafo 4º do Código Processual permite que a apelação as razões sejam apresentadas diretamente no tribunal. Artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A parte pode muito bem interpor o recurso e pedir ao juiz que suas razões sejam apresentadas no tribunal, com base no artigo 600, parágrafo 4º. A maioria da doutrina diz que essa disposição só se aplica para a defesa. E aí o juiz recebe o recurso, apresenta os requisitos de admissibilidade e remete o processo para o Tribunal de Justiça. Ok? As razões vão ser apresentadas lá, se assim o requerer a parte. Ainda com relação a prazos. No GCRIM, a apelação deve ser interposta no prazo de 10 dias, juntamente com suas razões. Percebam, pessoal. Num juizado especial criminal, o prazo é diferente. É de 10 dias para a apresentação, é maior o prazo, 10 dias para a interposição, mas deve vir a interposição obrigatoriamente acompanhada pelas razões, ok? Aí diferencia do procedimento comum. E o detalhe da apelação é que ela é praticamente uma cópia da alegação final. Quem se preocupa, quem constrói uma boa alegação final, arrebenta nas alegações, no recurso de apelação. Porque aplica-se basicamente a mesma coisa. As preliminares são a mesma, a gente ganha até tempo com isso. E o mérito, pode haver uma diferenciaçãozinha, mas a estrutura da apelação, o que se alegar em preliminar e em mérito, razões de mérito, é basicamente o que está se alegando nos memoriais, nas alegações finais. Então, quem bem constrói alegações finais vai ter uma boa peça de apelação criminal, ok? Para interpor. Então, assim, aí voltando aqui, e só para relembrar vocês quais são aí as preliminares. Vamos recapitular aqui rapidamente. Não há muita necessidade, porque já vimos isso em memoriais.
E as preliminares são aquelas exatamente do artigo 92, 93, 95 do Código de Processo Penal, 564, que é nulidades, 89, artigo 89 da Lei 9.099, provas ilícitas previstas no artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 107 do Código Penal, que trata das causas extintivas de punibilidade. Essas são as preliminares a serem suscitadas. Os argumentos de mérito, pessoal, são os argumentos previstos no artigo 386, a gente já falou isso também. Provar a inexistência do fato, dúvida sobre a existência do fato, aí em dúvida pro réu, o fato não constitui crime, e assim por diante, como a gente viu nas alegações finais. Pedidos subsidiários, Tessiano, mesma coisa, derrubar qualificadoras e causamento de pena, ou eventualmente buscar uma desclassificação imprópria. Se for no tribunal do júri, porque aí você pede para desclassificar para um crime menos grave, mas de competência do júri, aí você tem também que requerer uma causa especial de diminuição de pena e a possibilidade de recorrer em liberdade. Pessoal, aí você também já tem que atentar ao regime de cumprimento de pena. Se for cabível, insistir na substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direito, com base no artigo 44 do Código Penal. Aí tem que ficar atento a isso. Ou, se não for cabível a substituição, brigar pela suspensão condicional da pena com base no artigo 77 do Código Penal. Vejam bem, e aqui eu já passo os modelozinhos, já para tentar dar um norte a vocês, com relação à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Aliás, eu vou aqui voltar um pouquinho, pessoal, com relação à sentença, com relação ao procedimento do júri. Vejam bem aqui, ó. Com a Lei 11.689, passou a ser cabível o recurso de apelação no procedimento do júri contra decisões de pronúncia e de absolvição sumária, que não era cabível antes, até 2008 não era cabível. Simplesmente decisão de pronúncia e a absolvição sumária eram combatidas por meio de recurso em sentido estrito. Era até mais fácil explicar, porque a gente falava que de qualquer decisão proferida na primeira fase do júri, aqui na primeira fase, simplesmente cabia só recurso em sentido estrito. Hoje não mais. Com a reforma de 2008, passou-se a ser possível o rese contra a pronúncia, aí quem interpõe a defesa, a apelação contra a impronúncia, que é interposta pela acusação, a defesa apresenta aí contra-razões, da absolvição sumária também cabe apelação, artigo 415, e a defesa, eventualmente, se for o caso, apresenta as contra-razões, e se for o caso, não, vai ter que ter as contra-razões, mas fique atento que a peça pode ser essa, as contra-razões. E se houver desclassificação, recurso é recurso em sentido estrito, com base no artigo 419. Na segunda fase, a decisão do júri é condenatória ou absolutória. Aqui cabe apelação. Condenatória ou absolutória. Aqui cabe a combinação. A gente vai se referir mais a essa aqui. Ok? A esse aspecto aqui. Então, assim, voltando aqui aos modelozinhos. Recurso de apelação, pessoal. Me permitam aqui, para a gente fixar um pouco melhor, diferenciando um pouco o recurso de apelação com relação ao júri do recurso de apelação com relação aos procedimentos. Ok? Agora, por exemplo, no júri, antes aqui, e a gente tem que tratar disso, antes aqui, você vai interpor uma apelação com relação à decisão do júri. Vejam bem, o que é que diz o Código de Processo Penal? O fundamento está no artigo 593, inciso 3º, não esquecer disso, é muito importante. O prazo é de 5 dias para a interposição, 2 dias para razões. Das decisões do júri, 593, das decisões do júri, caberá apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Nulidade posterior à pronúncia, vejam bem, da pronúncia até o júri, inclusive o dia do julgamento do júri, pode ocorrer algumas nulidades. E é isso que eu quero chamar a atenção a vocês, porque tem que ser analisado o artigo 564, e eu trago aqui alguns exemplos para facilitar, porque isso, às vezes, não vem à mente do candidato, não vem à mente do aluno facilmente. O uso indevido de algemas durante o julgamento do júri gera nulidade. O juiz não pode obrigar que o acusado fique... Tem júris que é muito longo, aí vai ficar 10, 12 horas no júri algemado. Constrangimento ilegal, súmula vinculante número 11, é nulidade do julgamento. A redação do artigo 478 também indica nulidades que podem ser alegadas no júri. As partes não podem se referir à decisão de pronúncia decisão posteriores à pronúncia como argumento de autoridade. Não pode se referir ao silêncio do acusado, que gera nulidade. O artigo 479 também trata de nulidade. Você não pode ler documentos apresentados nos autos com menos de 3 dias úteis de antecedência do julgamento, porque o juiz tem que ouvir a parte contrária. E
Outra hipótese de apelação, se a decisão do juiz for contrária à lei ou à decisão dos jurados. Por exemplo, os jurados absolvem, o juiz condena. Claro que esse júri vai ser anulado, óbvio. Se houver erro ou injustiça na dosimetria da pena, os jurados condenam o acusado a homicídio simples e na dosimetria o juiz formula a dosimetria, na condenação o juiz faz a dosimetria com base no homicídio qualificado, absurdamente injusto, absurdamente equivocado, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por exemplo, os acusados, o jurado, se bem que isso é extremamente controvertido, mas o acusado reconhece a autoria a delitiva, a materialidade e absolve o acusado. Isso é controvertido, mas é uma decisão contrária à prova dos autos. O réu confessou, eles reconheceram a autoria, a materialidade e absolveu. É manifestamente contrário à prova dos autos. E aí eu aproveito aqui, peço perdão por estar insistindo tanto aqui na tela, para a gente apresentar aqui a vocês um modelozinho de apelação. A apelação aqui, no caso, de qualquer rito, exceto no júri e GCRIM. Qualquer rito ordinário comum, exceto júri e GCRIM. Haverá duas peças, uma de interposição e outras com as razões. Como construir? Prazo de 5 dias, seletivo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca Petrolina, seja qual for, autos número tal, mévio, já devidamente qualificado nos autos, por conduta do seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência e resignado com sentença de folhas tais, sentença, interpor recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso 1º e 2º. Pessoal, 1º e 2º porque não é rito do júri. Eu falei das preliminares e do que é legal no júri, mas porque a diferenciação, vou mostrar um modelo aqui também. 593, inciso 2º e 1º e 2º do CPP, porque não é júri. Isso é importante, diferenciar. Com o recebimento do presente recurso, com suas razões inclusas, se for concurso ou OAB, ouça assim o Ministério Público e diga excelência em remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco para seu julgamento. Nesse sistema pede deferimento, prazo de 5 dias, local e data, e razões de recurso de apelação, prazo de 8 dias, isso é na prática, mas eu não posso deixar de dizer. Vocês vão ter esse prazo de 8 dias corridos. Razões de apelação, aqui já a petição de razões, autos número tal, egrégio, Tribunal de Justiça, do Estado que for, Tribunal Regional Federal, se for na esfera federal, colém da Câmara, em mérito dos julgadores, doutor relator, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o réu a uma pena de tal, pelo crime e tal. E aí vai, mesma estrutura, dos fatos, do direito, no direito alega preliminarmente, as preliminares, que já discutimos, o mérito, lá do artigo 386, e os pedidos. Aqui você pode pugnar pela absolvição, porque aqui não é rito do júri. E aí você vai lá para o 386. Vai para o 386 com aquelas hipóteses que a gente já traçou aqui agora há pouco. Prazo de 8 dias para as razões, se não for recurso, se não for concurso ou OAB. Ok? Agora, petição de interposição, apelação do júri, aí já diferencia. Veja o endereçamento. O endereçamento aqui, seletivo senhor doutor juiz de direito do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina, se for o caso, Juazeiro, se for o caso. Autos número tal, mévio de tal, já devidamente qualificado nos autos, por conduta do seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência e resignado, contrariado, não aceitando a sentença de folhas tais, interpor recurso de apelação com fundamento no artigo 396, inciso 3º, a linha A, C e D. Aí você vê o caso concreto e acrescenta aí o fundamento. Apelação no Tribunal do Júri, aí você tem que fundamentar no 593, inciso 3º. Até porque, pessoal, o fundamento do recurso de apelação está no 593. Procedimento do júri, 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D. Aí você adequa o caso concreto. Demais casos, alíneas A, 593, alíneas incisos 1º e 2º. Se for GCRIM, Lei 9.099, com o recebimento do presente recurso, ouça-se o MP e digne-se Vossa Excelência remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco. 5 dias para interposição também. Pessoal, aqui não há pedido de juízo de retratação, ok? Não confundir com recurso interdistrito, aqui não há pedido de retratação. As razões, pessoal, mesma coisa, apelação no júri, razões de apelação, auto número tal, Egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara, mesma formatação, mesma estruturazinha assim. Trata-se de recurso de apelação contra a decisão do Tribunal de Júri quando não réu uma pena de tantos crimes pelo crime tal. A diferença aqui, dos fatos do direito preliminarmente, aí você tem que ir lá no 593, inciso 3º, a linha A,
B, C ou D e sustentar aqui em preliminar. Observe o fundamento, 593, inciso terceira linha A, B, C ou D. No mérito, pessoal, você tem que buscar duas coisas. Aqui é importante. Duas coisas no mérito aqui do recurso de apelação para o júri. Anular o júri, 593, inciso terceira linha D, ou você vai brigar por uma dosimetria da pena menor, se a dosimetria for extremamente excessiva, e isso acontece de forma até não rara, do tribunal reduzir a pena imposta do juiz de primeiro grau, porque no mérito aí você vai brigar somente por essas duas coisas, ou anular o júri, ou modificar a dosimetria da pena. E por que não a absolvição? Porque quem absolve ou condena é o corpo de jurados, como eu falei agora há pouco. Nunca pedi absolvição. Nunca pedi. Você pede anulação ou a reforma da dosimetria da pena. Essas razões no prazo de 8 dias, porém, se for concurso, interposição em razões juntos. Se for prova, interposição em razões juntos. Se for AB, interposição em razão juntos no prazo de 5 dias. Ok, pessoal? São esses os principais pontos de apelação, rese e agravo em execução. A gente fecha por aqui a aula, talvez até ementa, a gente vai combinar aí, eu vou discutir com vocês. Mas se for o caso, já me despedindo e me desculpando com vocês pela deficiência, pela pouca qualidade, mas me colocando sempre à disposição, ok? Um grande abraço a todos.